Olá pessoal, tudo bem? Às vezes é impressionante o que a gente vê, como as pessoas, através da sua criatividade, da sua imaginação, começam a delirar sobre conceitos espirituais. É muito comum vermos por aí nas redes sociais as pessoas falando acerca dos anjos. Criam nomes para anjos, é um tal de Metatron, Uriel, Salatiel, não sei lá o que. Tanto nome para anjo, a Bíblia fala para nós de apenas dois, Gabriel e Miguel. São os nomes citados na Bíblia. Agora, existem categorias de anjos citadas na Bíblia, a gente percebe isso, né? Os querubins, os serafins, arcanjos, mas nomes não são mencionados. Pelo contrário, a Bíblia tela nos traz alerta para termos cuidado com essa questão aí, dessa atenção dada à questão dos anjos. Para mim essa questão ela se fecha em duas passagens e eu não tenho nenhuma preocupação com isso. A primeira passagem, que mostra claramente que eu não tenho que estar preocupado com a atividade dos anjos, está em Apocalipse, no capítulo 22. Vamos ler aqui. Então, aqui em Apocalipse, só voltando aqui um pouquinho, aqui em Apocalipse, vamos nos localizar no que está acontecendo. Então, João acaba de ter aquela revelação extraordinária, e ele, maravilhado com tudo que ele vê, olha o que vai acontecer logo em seguida. O texto aqui, ele está nos dizendo que João, após ter aquelas revelações, ele diz o seguinte: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. Então ele se ajoelha, ele cai, ele prostra-se aos pés daquele anjo. E o anjo é o anjo que tinha mostrado todas as coisas que ele tinha visto ali. Mas olha o que o anjo disse. Contudo, ele me disse, não faça isso. Sou um servo como você. Servo de Deus. Então quer dizer que os anjos cumprem a vontade de Deus. O próprio nome anjo quer dizer mensageiro. Eles são mensageiros de Deus. Eles estão a serviço de Deus. Eles trabalham em prol daqueles que servem também a Deus. Mas essa atividade, ela não está sob o comando humano, ela está única e exclusivamente debaixo do comando de Deus. É Deus que ordena, e não compete a mim, ser humano, saber onde tem anjo agindo, onde não tem. Então, o anjo diz claramente, eu sou um servo como você, e os seus irmãos, os profetas, e como aqueles que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então a sua adoração, João, ela vai ser a Deus e não a anjo. Então aqui nós percebemos que ficou bem claro que anjos não são seres dignos de adoração. Então ficou claro que eles também são servos. Obviamente, os anjos são seres espirituais. Não estão sujeitos às mesmas limitações físicas que nós estamos. São seres de outra dimensão, vamos dizer assim. Não conhecem os efeitos das leis biológicas, físicas e químicas. Então eles estão além dessa existência. Mas são seres que estão submissos à vontade de Deus. É óbvio também que existem um grupo de anjos maus. A Bíblia descreve isso, que nós conhecemos hoje como demônios. Então isso aqui ficou bem claro. Agora, outra coisa interessante é que você vai ver que o apóstolo Paulo, sobre essa incutição, né, esse fascínio por anjos, culto a anjos e anjos presentes no culto cristão, trazendo, levando, é cheio disso por aí. Tem anjo até perdendo pena em certas reuniões. Pena de anjos, os caras aparecem com isso por aí. O nível de picaretagem chegou a um nível máximo, né? Mas tem um texto em Colossenses, existem outros textos que a gente poderia estar falando, mas o nosso tempo aqui é curto. Existe um texto aqui em Colossenses que eu gostaria de estar lendo com vocês. Olha só o que nos diz esse texto. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes, sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então tá aí, ó, fé fortalecida na
verdade. Tá? Esse vai ser o ponto aqui. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Eu vou fazer uma pausazinha aqui para a gente comentar. É o seguinte, essa galera que geralmente gosta de trazer esses eventos místicos para o culto cristão, presença dos anjos, anjo fazendo isso, anjo trazendo recado, anjo entregando mensagem, esse pessoal geralmente quando você convive, eu falo isso porque eu já convivi com gente assim, esse pessoal quando você começa a conviver com eles, você percebe que há um instrumento manipulador muito forte nessas reuniões, onde eles querem prender as pessoas, tá? E fazer essas pessoas realizarem os seus desejos, as suas vontades. E geralmente, no final da história, você vai ter aí um benefício financeiro saindo para o lado de quem aparece com essas supostas revelações. Mas o início do capítulo nos disse que nós estamos firmados na verdade que há em Cristo, tá? E não em culto de anjos. Agora olha só, seguindo em frente no texto que nós estávamos lendo, nós vamos pular para o versículo 18, porque o nosso tempo aqui é curto. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Geralmente essas pessoas querem vender que são extremamente humildes e piedosos, e na adoração de anjos. E também eles alegam ter visões a respeito dessas coisas, são cheios das revelações misteriosas e querem prender as pessoas ali porque eles são os profetas, donos de revelações poderosas. Mas a Bíblia nos diz que a mente desses indivíduos, na verdade, ela é pecaminosa. E essa mente pecaminosa deixou esses camaradas cheios de orgulho. E eles não estão ligados a Cristo. Opa, aqui vem a parte mais importante. Essas invencionices espirituais não estão ligadas a Cristo, não pertencem a Cristo. Aqui nos diz que Cristo é o cabeça, então o corpo estando unido a ele por meio das suas juntas, seus ligamentos, esse corpo cresce, tá? Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então essa espiritualidade fingida e hipócrita, que necessita de visões misteriosas, ela não pertence a Cristo. Eu não estou falando que Deus não é aquele que possa revelar as coisas àquelas pessoas que realmente têm um coração voltado a Ele. Sim, mas Deus não revela as coisas todo dia. Essas reuniões onde todo dia tem anjo com bandeja, anjo indo, anjo vindo, as pessoas que já participaram disso sabem muito bem que sai fora disso. Tudo isso é mentira, tá? Tudo isso é invencionice de mentes orgulhosas. O texto disse aqui, ó, mentes pecaminosas que encheram de orgulho. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo? Então, esses manipuladores, eles têm uma religião cheia de regra, onde eles vão estar dizendo para você, não mexa, não prove, não toque. Isso aqui, Paulo está fazendo uma certa alusão também aos crentes que queriam retornar aos princípios do judaísmo, mas vale muito também para os nossos dias. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso, usos e costumes e outras regras mais, penitências, fazer a pessoa andar quilômetros e quilômetros a pé, fazer a pessoa subir escadas de joelho. Ah, mas aí você está falando da fé da pessoa. Não, aqui disse, essas coisas não são necessárias. Essas coisas podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Você tem que pagar uma penitência, você tem que sofrer para que Deus então receba o seu sacrifício. Isso acabou, tá? Aqui o texto está dizendo que isso em nada contribui para vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Então, meus queridos ouvintes, percebemos aqui que tudo é por meio de Cristo. Então eu sou perdoado nele, eu fui resgatado por ele, o meu coração se enche de graça e de paz através dele. Não é visão ou revelação de anjo. Eu sei que os anjos estão por aí, trabalhando a serviço de Deus. Mas eu não estou ligado a anjo, porque assim como eles também são servos de Deus, e eles vão atender somente à vontade de Deus e não a minha, e nem
a sua vontade, por mais que isso nos pareça interessante. Então hoje, Deus age diretamente na nossa vida, porque mais importante do que a presença de anjos nas nossas reuniões é a presença de Deus dentro do nosso coração. Isso é a promessa, tá? Que Ele agora estaria habitando em cada um de nós. Deus abençoe.